Nessa nossa segunda aula, nós iremos fazer uma viagem pela evolução do pensamento econômico, desde o mercantilismo até as ideias adotadas atualmente. Então, como foi dito, a história da economia iniciou-se na segunda metade do século XV com as práticas do mercantilismo, onde a atenção e o foco era dada ao acúmulo de metais preciosos como forma de geração de riquezas. Era dada também uma importância à balança comercial favorável, estimulando as exportações, principalmente de produtos manufaturados, e a proibição de importação de produtos de qualquer espécie. Com isso, nós observamos um protecionismo do mercado dos países da época e o monopólio da produção de bens e serviços. O mercantilismo veio à derrocada em razão de suas próprias ideias, de suas próprias práticas, o que gerava entraves à expansão econômica europeia. Isto se dá com a eclosão da Revolução Francesa e principalmente da Revolução Industrial face à difusão comercial de produtos manufatureiros e à prática e à utilização de máquinas e equipamentos mais modernos. A partir de 1750, nós vimos o surgimento dos primeiros fisiocratas, como François Quesnay, através de seu Tableau économique, que dividiu a economia e as pessoas em classes sociais. E buscou-se justificar a riqueza de uma família ou de uma nação em função não mais do acúmulo de metais preciosos, mas em função do rendimento da terra. Portanto, tinha mais riquezas quem tinha mais terras. Então, a riqueza de um país era medida pelo montante de terras, pelo montante de bens e serviços produzidos da exploração dessas terras. O pensamento econômico continuou a evoluir até a escola clássica, a partir de 1776, com a obra A Riqueza das Nações, de Adam Smith. A escola clássica ela possui duas vertentes, uma mais liberal, onde possuímos Adam Smith e Davi Ricardo como seus principais percussores, e uma vertente mais conservadora, onde tem o seu ícone maior, Karl Marx. Então, como foi dito, A Riqueza das Nações, publicada em 1776, tirou da ênfase dada aos proprietários de terra e passou-se a dar ênfase ao aumento da produtividade da mão de obra como forma de geração de riqueza. Então, esse aumento da produtividade da mão de obra era dada por meio da divisão do trabalho. Adam Smith dizia que quanto maior forem os mercados, mais será dada a divisão de trabalho e o emprego de novas tecnologias eram capazes de gerar o aumento de produtividade. Portanto, uma produção maior, portanto, mais emprego, mais salários. Para se conseguir uma maior divisão de trabalho, portanto, as nações precisavam expandir os seus mercados. Então, Smith também era defensor da tão chamada mão invisível, que é a não interferência do governo nas relações comerciais entre consumidores e empresários, ou entre trabalhadores e empregadores. Segundo Smith, os interesses econômicos e egoístas de um empresário e de um consumidor eram suficientes para atingir o equilíbrio de mercado. Portanto, o empresário, em busca de produzir mais bens e serviços, em busca do lucro, era capaz, suficiente, de gerar e colocar à disposição bens e serviços no mercado para que os consumidores pudessem consumi-los. Em seguida a Adam Smith, temos Davi Ricardo, que passou a dar ênfase à produtividade das máquinas. Isso se deu em razão da época em que Davi Ricardo presenciou, que foi a Revolução Industrial e o ingresso de novas tecnologias no processo produtivo. Davi Ricardo também deu ênfase ao valor de troca, e o valor onde o conceito diz que o valor de uma mercadoria é determinada pela sua escassez no mercado e pela quantidade de trabalho necessária para produzir um bem. Logo, os bens mais escassos eram os bens mais valiosos, segundo a teoria do valor de troca para Ricardo. Portanto, para que um bem possua valor de troca, ele precisa atender duas características. Ele precisa ser escasso e ele precisa ser útil. Jean-Baptiste Say contribuiu na escola clássica
com a sua célebre frase: é a produção que cria mercados para os produtos. Ou seja, segundo Say, é a oferta que gera demanda. Portanto, segundo o pensamento de Say, a economia não precisava se preocupar com a demanda, mas que para qualquer produção, para qualquer nível de produção, sempre existiria uma demanda. Isso foi questionado mais à frente por seus sucessores. Como uma vertente mais conservadora aos liberais Adam Smith e Davi Ricardo, surge Karl Marx e sua obra O Manifesto do Partido Comunista, onde ele convoca o proletariado a unir-se contra o capitalismo. Segundo Marx, o capitalismo é cheio de antagonismos, cheio de inconsistências e ele gera as suas próprias contradições. Segundo Marx, ele tira o foco dado à comercialização de bens e serviços e diz que o acúmulo de riquezas é dado por meio da produção, onde todo o valor de cada bem e serviço é gerado por meio da contribuição do operário, por meio da contribuição do trabalhador na produção de bens e serviços. Além disso, o Marx critica o exército de reserva, que é o contingente de trabalhadores desempregados à disposição dos empresários, o que inibe o aumento dos salários, pois este sempre coloca a oferta de trabalhadores numa quantidade superior à demanda necessária para a produção. Após a escola clássica, nós temos a escola neoclássica, onde temos os marginalistas Jevons, Menge e Walras como seus principais percussores. Nessa escola, a utilidade marginal, ou a utilidade que o bem dá à medida que ele é consumido, ou a satisfação proporcionada pelo consumo de mercadorias, ganha o centro da discussão sobre o valor. Nessa nova análise, a intensidade da procura dos consumidores passa a coordenar todos os processos. A escola neoclássica, então, insere um novo conceito, o conceito da demanda e a importância desta para a geração de preços dos bens e serviços. A partir da escola neoclássica é tirado o enfoque oferta, gera sua própria demanda, definida por Jean-Baptiste Say, lá na época dos clássicos, e passa a demanda ganhar uma importância maior, onde a demanda gera sua própria oferta. Alfred Marshall também é mais um exemplo da escola neoclássica, tendo como principal obra Princípios da Economia, também conhecido como a teoria marginalista, onde ele estuda a receita e o custo marginal, que representa o custo de se produzir uma unidade a mais de determinado bem ou serviço. Então, a escola neoclássica ela é responsável pelo estudo de conceitos como a utilidade marginal, a demanda, a oferta, o seu equilíbrio de mercado, as leis dos rendimentos decrescentes, preços, custos, lucros, as estruturas de mercado como concorrência perfeita, monopólio, oligopólio, cartel. A partir daí surge a escola keynesiana, que tem como seu principal representante John Maynard Keynes, um inglês que, através de sua obra A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, escrita em 1936, dá a importância à intervenção do governo para regular as crises. John Maynard Keynes vivenciou a Grande Depressão ao final de 1929, onde a economia mundial passou por uma profunda recessão, gerada por um excesso de oferta, até então a ideia vigente, onde não existia demanda, consumidores para consumir os bens que haviam sido produzidos ao longo da economia. Portanto, isso gerou aumento de estoques, demissão em massa e queda no produto interno bruto dos países. A teoria da demanda de John Maynard Keynes tem como principais ideias o uso de políticas fiscais, gastos públicos provenientes para a expansão da economia, onde o governo deveria aumentar os seus gastos com a finalidade de gerar emprego, consequentemente consumo e, por conseguinte, novos empregos, gerando um ciclo virtuoso.
o déficit orçamentário criado pelos gastos do governo seriam compensados pelo aumento de produção e pela geração de emprego nos anos seguintes. A crítica de Keynes à teoria neoclássica mostrou que o comportamento individualista, ou seja, o livre mercado e a mão invisível, não podiam gerar resultados satisfatórios para a maioria da população. Muito pelo contrário, poderia gerar resultados negativos para a sociedade. Bom, após John Maynard Keynes, a partir de 1970, em um ambiente de alta de preços, crise do petróleo e altos índices de desemprego, surge uma nova escola, chamada de os Novos Clássicos, onde tem como seus maiores exemplos Robert Lucas e Thomas Sargent. Segundo os pensadores, segundo os economistas dessa época, a economia só poderia sair da crise se o governo não intervisse de forma alguma na regulação dessas distorções. Segundo Lucas, os agentes econômicos eles antecipam suas tomadas de decisão com base em informações colhidas no passado e se antecipam a qualquer tipo de política econômica, tornando o resultado destas nulo e até mesmo prejudiciais para a economia. Essa é a escola que ganha mais espaço atualmente, que é a não intervenção do governo na economia. Daí, qualquer tipo de governo teria efeito nulo ou mesmo prejudicial na economia. E com isso nós finalizamos nossa segunda aula. Até o próximo encontro e obrigado.